Olá, tudo bem com você? É um prazer muito grande estarmos dando início à nossa segunda aula da Escola Bíblica, falando sobre cidadãos do Reino de Deus. É um prazer poder compartilhar com você a palavra de Deus nesse culto de louvor ao nosso Deus. Na aula 1, na aula introdutória, estávamos falando que Deus nos chamou para sermos cidadãos do reino de Deus, cidadãos do céu. E eu disse que estaríamos usando como texto base o livro de Pedro, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro se apresenta e fala que somos como peregrinos. Num certo sentido, os cristãos, os discípulos de Jesus, as cristãs, estão fora da sua cultura quando pensamos cultura de forma espiritual, porque nós estamos na contramão desse mundo. Nós não obedecemos este mundo quando as coisas desse mundo não agradam a Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, fala: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas a pergunta que quero começar hoje à noite falando com você é: como é possível alguém se tornar cidadão do reino de Deus? Será que eu posso dizer que eu sou um cidadão do céu? Será que podemos afirmar que somos cidadãos, cidadãs do reino de Deus? Então, continuando em 1 Pedro, agora no versículo 2, Pedro fala o seguinte: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Vemos aqui no versículo 2, Pedro falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele vai usar 3 frases para dizer como você e eu podemos nos tornar ou podemos ter a certeza de que somos cidadão do reino de Deus. A primeira frase, então, que eu quero destacar aí: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Então, como eu já disse, Pedro vai falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ele começa falando que se hoje existe um reino, se Deus criou o seu reino, estabeleceu o seu reino aqui na terra, aonde através desse reino as pessoas podem ter o perdão de pecados, a salvação, isso já fazia parte dos planos de Deus antes mesmo da criação do universo. Inclusive o plano de colocar gentios, não judeus, você e eu, nesse reino de Deus. Eu já ouvi pessoas falarem que Deus criou o plano de criar a nação de Israel. Quando essa nação não deu certo, quando eles desobedeceram a Deus, desagradaram a Deus, Deus então fez o plano B. E o plano B foi criar a igreja. E essa igreja é um tapa-buraco até a volta de Jesus, quando Jesus voltar e estabelecer definitivamente o seu reino aqui na terra. Isso não é verdade, isso não é bíblico. Esse texto fala que a salvação estava no pré-conhecimento de Deus. Mais tarde, usando Efésios capítulo 3, versículos 10 e 11, Paulo fala que ele tinha o privilégio de pregar o evangelho. E esse evangelho foi dado para a igreja pregar. E ele fala: a intenção da graça de Deus era que agora, mediante a igreja, mediante o reino de Deus, mediante os cidadãos do reino dos céus, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestes. Deus planejou estabelecer a sua igreja aqui na terra, o seu reino aqui na terra. Quando? Versículo 11.
de acordo com seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. O versículo 11 deixa muito claro que Deus, desde o início, planejou, desde a criação do mundo, ou antes da criação do mundo, Deus planejou criar o homem e colocar o homem no reino dele, no reino de Deus, para que o homem se relacionasse com Deus. Então, o primeiro ponto que Pedro nos mostra aqui, que o reino de Deus foi planejado antes mesmo da criação do mundo. Então, o pré-conhecimento de Deus Pai. E como que Deus executou esse plano? Então, voltando para 1 Pedro capítulo 1, no versículo 2, depois de falar pelo pré-conhecimento de Deus Pai, ele fala pela obra santificadora do Espírito Santo. Pedro vai falar que o Espírito Santo foi o instrumento em que Deus fez que o reino dele foi estabelecido aqui na terra. Quando pensamos, por exemplo, em Atos capítulo 2, com os apóstolos pregando e dando início ao estabelecimento da Igreja de Cristo aqui na terra, o começo do capítulo 2 mostra os apóstolos sendo revestidos, batizados, cheios do Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo faz toda a diferença para distinguirmos quem é povo de Deus e aquele que não pertence a Deus. A Bíblia vai falar que o Espírito Santo serve como uma marca de que Deus habita em nós. Porque a habitação do Espírito Santo é a habitação do Espírito de Deus na sua vida, na minha vida. Eu só quero chamar a atenção que o Espírito Santo habita em você e em mim. Não só para nos mostrar, para nos marcarmos, para nos selarmos, para nos dar a garantia de que pertencemos ao reino de Deus, que fomos separados do reino das trevas e fomos trazidos para o reino da luz, mas também para vivermos uma vida consagrada a Deus, diferente da vida que esse mundo leva. Por isso, muitas vezes nos encontramos na contramão desse mundo. Mais para frente, na próxima aula, eu volto a falar um pouco mais como que nós, cidadãos do reino de Deus, muitas vezes estamos na contramão deste mundo, na contramão dos valores e dos desejos desse mundo. Mas pensando no Espírito Santo como a presença de Deus em nossas vidas, continuando no texto de Efésios, no capítulo 1, versículo 13 e 14, a palavra de Deus nos diz: Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Vocês foram selados com o Espírito Santo de Deus quando fomos batizados no nome de Jesus, no nome do Pai, do Filho e do próprio Espírito Santo. E o versículo 14 fala que a presença do Espírito Santo é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O Espírito Santo habita na sua vida, habita na minha vida, como segurança de que pertencemos a Deus. O relacionamento que vamos ter com Deus lá no céu, no reino definitivo de Deus, começa nesse reino temporário, aqui na terra. Começa na igreja, começa no relacionamento pessoal que você tem com Deus. E nessa frase do capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 2, depois de Pedro falar que o reino de Deus é composto do Pai e do Espírito Santo, ele fala para a obediência a Jesus e a aspersão no seu sangue. O que Pedro está querendo dizer com essa frase? O que Pedro está falando que fomos aspergidos? O sangue de Jesus foi aspergido em nós? Por que ele está usando essa metáfora? Por que ele está falando isso? Lógico,
fisicamente isso não aconteceu. Ele está fazendo uma alusão quando no Velho Testamento, por exemplo, os sacerdotes matavam, faziam um sacrifício de um animal, de um cordeiro, de uma cabra, de um bode, e aspergia esse sangue na tampa da Arca da Aliança, no propiciatório, para que esse sangue servisse como perdão dos pecados de Israel. Acompanhe comigo livro de Êxodo, lá no Velho Testamento, capítulo 24. Êxodo, capítulo 24. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Êxodo, capítulo 24, e o versículo 3 do capítulo 24 de Êxodo, Moisés está fazendo aquela aliança de Deus com o povo de Israel. Ele mata um cordeiro, ele mata um animal, e no versículo 3 a palavra de Deus nos diz: quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhe todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono, num só som, numa só voz. O povo respondeu: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Versículo 7, pulando para o versículo 7. Em seguida, Moisés leu o livro da aliança para o povo, e o povo repetiu o que tinha falado no versículo 3. Faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. E então Moisés pega o sangue daquele animal que havia sido morto. Versículo 8. Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Então, esse sangue que Moisés aspergiu sobre a nação de Israel, de uma forma física, estava simbolizando a aliança de Deus com Israel. Mais tarde, o livro de Hebreus vai citar esse mesmo texto de Moisés, de Êxodo, capítulo 24, falando de Moisés. Em Hebreus, capítulo 9, o autor de Hebreus vai citar, lá no versículo 20, todo esse texto do capítulo 24 de Êxodo, mostrando Moisés aspergindo o sangue sobre a nação de Israel, mostrando a aliança que estava sendo firmada entre Deus e a nação de Israel. E ele fala, agora falando sobre Jesus, sobre a morte de Jesus na cruz, o autor de Hebreus fala no versículo 13 do capítulo 9. Ora, se o sangue de animais, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, pelo seu Espírito eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Então o autor de Hebreus fala, se o sangue de animais simbolicamente conseguia tornar aquele povo puro, imagina agora o sangue de Cristo, que era verdadeiramente puro, o quanto esse sangue agora pode, sendo aspergido sobre nós, onde Jesus é o mediador da nova aliança, pode nos tornar mais do que puro, pode nos tornar cidadãos do reino de Deus. Se você já creu em Jesus, se você já se arrependeu dos seus pecados, se você já passou pelas águas do batismo, o Espírito Santo desceu sobre você para habitar na sua vida, para entrar no seu coração. E o sangue de Jesus, então, simbolicamente foi aspergido sobre você. E você se tornou cidadão. Você se tornou cidadã do reino de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo tornam você cidadão do reino de Deus. Então, Deus agindo como Pai,
Deus agindo como Espírito Santo, Deus agindo como Jesus Cristo, deu-nos tudo necessário para poder dar ao homem perdido nos seus pecados, afastado de Deus, uma nova chance, a chance de sair das trevas e vir para a luz, a chance de se tornar cidadão, cidadã do reino de Deus, cidadão, cidadã do céu. Nesta obra não estão inclusos somente pessoas que eram judeus, mas também todos os povos, independente da sua nacionalidade, independente da sua naturalidade, independente da sua etnia. Uma vez que você passou pela obra redentora do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você se tornou um cidadão do reino de Deus, uma cidadã do reino de Deus. Eu convido você na próxima aula, na aula número 3, continuar estudando o livro de 1 Pedro e pensarmos como cidadãos do reino de Deus, então devemos proceder. O que Deus espera de mim e de você, do nosso procedimento como cidadãos do reino de Deus. Obrigado pela tua presença, pela tua companhia nessa aula. Deus te abençoe, uma ótima semana e até a próxima aula.